Meus irmãos e irmãs em Cristo, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que mudou a minha vida e que pode mudar para melhor a sua vida também. Uma mensagem que revela o poder da fé e da oração. Uma mensagem que mostra como podemos receber tudo o que pedimos a Deus em oração, se crermos de todo o nosso coração. Eu sei que alguns de vocês estão passando por lutas, dificuldades, enfermidades, problemas financeiros, familiares, emocionais e espirituais. Eu sei que alguns de vocês estão desanimados, frustrados, desesperados e até mesmo duvidando da bondade e da fidelidade de Deus. Eu sei que muitos de vocês já oraram muito, mas não viram as respostas que esperavam. Eu sei que muitos de vocês já se perguntaram: por que Deus não me ouve? Por que Deus não me atende? Por que Deus não me abençoa? Eu quero dizer a vocês que Deus ouve sim as suas orações. Deus atende sim aos seus pedidos. Deus abençoa sim as suas vidas. Mas, para isso acontecer, vocês precisam seguir alguns passos que eu aprendi na Palavra de Deus e na minha experiência pessoal com Ele. São passos simples, mas poderosos. São passos que vão fazer a diferença entre uma oração vazia e uma oração eficaz. São passos que vão fazer vocês entrarem em um novo nível de comunhão com Deus e de manifestação do seu poder. Vocês querem saber quais são esses passos? Então, prestem atenção no que eu vou dizer agora. O primeiro passo é ter um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus Cristo. Não adianta nada você orar se não conhecesse a Deus. Não adianta nada você pedir se você não é filho de Deus. Não adianta nada você chamar se você não tem intimidade com Deus. A oração é um diálogo entre duas pessoas que se amam, você e Deus. E, para amar a Deus, você precisa aceitar o seu amor por você. Amor este que foi manifestado na cruz do Calvário. Você precisa reconhecer que é pecador e que precisa do perdão e da salvação de Deus. Você precisa confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Romanos capítulo 10, versículo 9. Você precisa nascer de novo pelo Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 3. Você precisa se tornar uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você precisa fazer parte da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Se você já fez isso, então louve a Deus pela sua salvação. Se você ainda não fez isso, então faça isso agora mesmo. Não espere mais, não perca mais tempo, não deixe para depois. Hoje é o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Hoje é o dia de você começar o seu relacionamento com Deus. O segundo passo é ter fé em Deus e na sua palavra. A fé é a chave que abre as portas das bênçãos de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é acreditar que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé é acreditar que Deus é poderoso para fazer tudo o que prometeu.
Romanos capítulo 4, versículo 21. A fé é acreditar que Deus é bom e que tem planos de paz e não de mal para nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11. A fé é acreditar que Deus nos ama e quer o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber as suas promessas. Sem fé é impossível viver uma vida vitoriosa. Por isso, você precisa ter fé. Mas como ter fé? A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Para ter uma fé vitoriosa e a cada dia aumentar ainda mais a sua fé, você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa meditar na Bíblia. Você precisa memorizar a Bíblia. Você precisa confessar a Bíblia. Você precisa praticar a Bíblia. A Bíblia é a fonte da sua fé. A Bíblia é o alimento da sua fé. A Bíblia é a espada da sua fé. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais a sua fé cresce. Quanto mais você usa a palavra de Deus, mais a sua fé se fortalece. Quanto mais você obedece à palavra de Deus, mais a sua fé se manifesta. O terceiro passo é pedir de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós oramos, mas não recebemos porque pedimos mal para gastar em nossos deleites, conforme está escrito em Tiago capítulo 4, versículo 3. Nós pedimos coisas que não são da vontade de Deus para nós. Nós pedimos coisas que não glorificam a Deus. Nós pedimos coisas que não edificam o seu reino. Nós pedimos coisas que não nos fazem bem. Por isso, antes de pedir, nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós. E como saber isso? Novamente, pela palavra de Deus. A palavra de Deus revela a vontade de Deus para nós. A palavra de Deus nos ensina o que devemos pedir e o que não devemos pedir. A palavra de Deus nos mostra os princípios e as promessas de Deus para nós. Quando nós pedimos de acordo com a vontade de Deus, nós temos a certeza que Ele nos ouve e nos atende. João escreveu: "E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos." 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Portanto, peça com sabedoria, peça com discernimento, peça com submissão, peça com humildade, peça com gratidão. O quarto passo é pedir em nome de Jesus. Jesus disse: "E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." João capítulo 14, versículo 13. Pedir em nome de Jesus não significa apenas dizer em nome de Jesus no final da oração. Pedir em nome de Jesus significa pedir com autoridade e com confiança naquele que tem todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Pedir em nome de Jesus
significa pedir com base no seu sacrifício na cruz e na sua ressurreição dentre os mortos. Hebreus capítulo 10, versículos 19 e 20. Pedir em nome de Jesus significa pedir com amor e com obediência aquele que é o nosso Senhor e Salvador. João capítulo 14, versículo 15. Quando nós pedimos em nome de Jesus, nós reconhecemos que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Quando nós pedimos em nome de Jesus, nós declaramos que Ele é o único caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Quando nós pedimos em nome de Jesus, nós afirmamos que cremos que Ele é o unigênito de Deus. O quinto passo é crer que você recebeu o que pediu. A Bíblia diz em Marcos capítulo 11, versículo 24: Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebestes e será vosso. Você precisa ter a certeza de que Deus ouviu a sua oração e lhe concedeu o que você pediu. Você precisa receber pela fé, antes de ver com os olhos naturais. Você precisa confessar com a sua boca que você já tem o que você pediu, mesmo que as circunstâncias pareçam contrárias. O sexto passo é louvar a Deus pelo que Ele fez. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6: Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Você precisa agradecer a Deus pelo seu milagre, pela sua cura, pela sua provisão, pelo seu livramento ou pelo que quer que você tenha pedido. Você precisa expressar a sua gratidão a Deus com palavras e com atitudes. Você precisa glorificar a Deus pelo seu poder e pela sua fidelidade. O sétimo passo é perseverar na fé até ver o resultado. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 36: Porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você precisa manter a sua confiança em Deus e não desistir da sua oração. Você precisa resistir ao diabo e às suas mentiras. Você precisa continuar crendo, confessando e louvando até ver o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Estes são os 7 passos da oração vitoriosa. Os 7 passos para você receber tudo o que pedir em oração. Se você seguir estes passos com sinceridade e obediência, você verá o poder de Deus operando na sua vida e na vida dos seus familiares. Ajude alguém com esta mensagem. Compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas que você puder compartilhar e que Deus te abençoe poderosamente no maravilhoso nome de Jesus. Amém?